Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 36ª sessão ordinária, solicito ao primeiro secretário que faça chamado de senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Alderrade Charadinha, Angelita de Muraçá, Antônio Alves Ferreira, Antônio Carlos Gregório, Antônio Nunes, Carlos Alberto Mercante, presente, Celso Cruz, Edson Carnevale, Jovaldo Lúcio Abel, Faé Salmem, João Alves da Luz, José Carlos Vieira dos Santos, José Ricardo Bordignon, Milton Roberto Abreu, Múcio Correia da Silva, Oswaldo Barbosa. Presente. Salim Mata. 9 vereadores presentes. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos do Executivo e de outros órgãos. Requerimento 598/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal. Resposta ao requerimento 469/2000, de autoria do senhor vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício 599/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal. Resposta ao requerimento 472/2000, de autoria do senhor vereador Celso Cruz. Ofício 600/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 498/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordignon. Ofício procedente da Secretaria Municipal de Planejamento, datado de 17 de novembro de 2000, que encaminha comentários, enviando sugestões em relação à lei número 3.951, de 30 de 8 de 2000, que trata do acesso das pessoas portadoras de deficiência ao meio urbano, alertando ainda em alguns tipos de problemas que estão surgindo, que poderão vir no cumprimento da lei. Ofício 613/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal. Resposta à indicação 168/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 612/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal. Resposta à indicação 169/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 609/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal. Resposta à indicação 171/2000, de autoria do senhor vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 608/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal. Resposta ao requerimento 518/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 607/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 517/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 606/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 515/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 605/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 512/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 604/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 510/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 603/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 506/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 602/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 505/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 601/21/2000, de procedência do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 504/2000, de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos. Lido todos os ofícios, senhor presidente. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa os seguintes projetos. Projeto de lei número 155/2000, de procedência do vereador Múcio Correia da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Olímpio Loyola da Visitação. Projeto de lei número 156/2000, procedente do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração do perímetro urbano do município de Ourinhos. Projeto de lei número 157/2000, do vereador Múcio Correia da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Jamil Schecker. Projeto de lei complementar número 43/2000, oriundo do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação a favor da firma Multiprel Indústria e Comércio de Materiais Pré-Fabricados Limitada. Emenda número 1, modificativa,
apresentada pelo vereador José Carlos Vieira dos Santos, ao projeto de lei complementar número 41/2000, do mesmo autor. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura de pareceres das comissões permanentes emitidos a projetos em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 133/2000. Senhor presidente, após realizar indispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o executivo a firmar convênio com a Associação Desportiva Polícia Militar, visando a utilização do ginásio de esporte da referida associação, não havendo qualquer óbice como relator, pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 18 de outubro de 2000, vereador Foia Salmen, vice-presidente. Antônio Alves Ferreira, membro. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 133/2000. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o executivo a firmar convênio com a Associação Desportiva Polícia Militar, visando a utilização do ginásio de esportes da referida associação, não havendo qualquer óbice como relator, pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de outubro de 2000, Edivaldo Lúcio Abel, relator. Antônio Carlos Gregório, membro. Angelita de Moraçá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 142/2000. Senhor presidente, após realizar dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção à Fundação Amaral Carvalho, não havendo qualquer óbice como relator, pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 8 de novembro de 2000, Celso Cruz, relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Fael Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 142/2000. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção à Fundação Dr. Amaral Carvalho, não havendo qualquer óbice como relatora, pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2000, Angelita de Moraçá, relatora. Antônio Carlos Gregório, membro. Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 143/2000. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre suplementação de verba, não havendo qualquer óbice como relator, pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 8 de novembro de 2000, Fael Salmen, relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 143/2000. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre suplementação de verba, não havendo qualquer óbice como relator, pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2000, Edivaldo Lúcio Abel, relator. Antônio Carlos Gregório, membro. Angelita de Moraçá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 144/2000. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório, que dispõe sobre denominação de via pública, contorno Clóvis Ferraz, não havendo qualquer óbice como relator, pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 8 de novembro de 2000, Fael Salmen, relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 144/2000. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório, que dispõe sobre denominação de via pública, contorno Clóvis Ferraz, não havendo qualquer óbice como relator, pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2000, Edivaldo Lúcio Abel, relator. Antônio Carlos Gregório, membro. Angelita de Moraçá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 145/2000.
Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre doação de materiais, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 8 de novembro de 2000, Antônio Alves Ferreira, relator, Fael Salmen, vice-presidente, Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 145/2000. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre doação de materiais, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2000, Antônio Carlos Gregório, relator. Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Angelita de Morassá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 146/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador Edson Luiz Carnevale, que dispõe sobre permissão de exercício de atividade, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada ter a opor quanto ao que foi me dado a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 8 de novembro de 2000, Fael Salmen, relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 146/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador Edson Carnevale, que dispõe sobre permissão de exercício de atividade, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 10 de novembro de 2000, Edivaldo Lúcio Abel, relator. Antônio Carlos Gregório, membro. Angelita de Morassá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 147/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório, que dispõe sobre a alteração do dispositivo da lei 2548, de 8 de novembro de 84, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2000, Celso Cruz, relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Fael Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 147/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório, que dispõe sobre alteração do dispositivo da lei 2548, de 8 de novembro de 84, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada ter a opor quanto ao que foi me dado a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2000, Angelita de Morassá, relatora. Antônio Carlos Gregório, membro. Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 39/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação a favor da firma Tux, distribuidora de combustíveis limitada, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 8 de novembro de 2000, Antônio Alves Ferreira, relator. Fael Salmen, vice-presidente. Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar 39/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do senhor prefeito, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação à firma Tux, distribuidora de combustíveis limitada, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2000, Antônio Carlos Gregório, relator. Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Angelita de Morassá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 40/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador Múcio Correia da Silva, que altera a lei complementar 286, de 23 de abril de 1999, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação,
concluir nada a ter a opor quanto à conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 8 de novembro de 2000, Celso Cruz, relator, Antônio Alves Ferreira, membro, Fael Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar 40/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador Múcio Corrêa da Silva, que altera a lei complementar dos 286 de 23 de abril de 99, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2000, Angelita de Morassá, relatora, Antônio Carlos Gregório, membro, Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 41/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre alteração da lei complementar 286 de 23 de abril de 99, que modifica a lei 863 de 67, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2000, Fael Salmen, relator, Antônio Alves Ferreira, membro, Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar 41/2000. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a alteração da lei complementar 286 de 23 de abril de 99, que modifica a lei 863 de 67, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2000, Edivaldo Lúcio Abel, relator, Antônio Carlos Gregório, membro, Angelita de Morassá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação, a emenda 1 modificativa ao projeto de lei 133/2000. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises referente à matéria supra de autoria dos vereadores Fael Salmen e Antônio Alves Ferreira ao projeto de lei 133/2000, oriundo do senhor prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Esportiva da Polícia Militar, visando a utilização do ginásio de esporte da referida associação, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 9 de novembro de 2000, Antônio Alves Ferreira, membro, Fael Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, a emenda 01 modificativa ao projeto de lei 133/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria dos senhores vereadores Fael Salmen e Antônio Alves Ferreira, ao projeto de lei 133/2000, oriundo do senhor prefeito municipal, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Esportiva Polícia Militar, visando a utilização do ginásio de esporte da referida associação, não havendo qualquer óbice como relatora pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 13 de novembro de 2000, Angelita de Morassá, relatora, Antônio Carlos Gregório, membro, Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 148/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor vereador Edson Luiz Carnevale, que dispõe sobre permissão de exercício de atividade, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2000, Fael Salmen, relator, Antônio Alves Ferreira, membro, Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 148/2000. Senhor presidente, após realizadas dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor vereador Edson Carnevale, que dispõe sobre permissão de exercício de atividade, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 17 de novembro de 2000, Edivaldo Lúcio Abel, relator, Antônio Carlos Gregório, membro, Angelita de Morassá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação
Ao projeto de lei 149/2000, senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre permuta de boxe do mercado modelo de Ourinhos, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2000, Celso Cruz, relator, Antônio Alves Ferreira, membro, Fael Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 149/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre permuta de boxe no mercado modelo de Ourinhos, não havendo qualquer óbice como relatora pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2000, Angelita de Morassá, relatora, Antônio Carlos Gregório, membro, Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 150/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor vereador Múcio Corrêa da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, rua Vicentino Antônio Robles, meio quilo, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2000, Antônio Alves Ferreira, relator, Fael Salmen, vice-presidente, Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 150/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor vereador Múcio Corrêa da Silva, que dispõe sobre denominação de via pública, rua Vicentino Antônio Robles, meio quilo, não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2000, Antônio Carlos Gregório, relator, Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente, Angelita de Morassá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 151/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do vereador Fael Salmen, que dispõe sobre alteração de lei 4.247, de 23 de abril de 99, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2000, Celso Cruz, relator, Antônio Alves Ferreira, membro, Fael Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 151/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor vereador Fael Salmen, que dispõe sobre alteração da lei 4.247, de 23 de abril de 99, não havendo qualquer óbice como relatora pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2000, Angelita de Morassá, relatora, Antônio Carlos Gregório, membro, Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 152/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre permissão de exercício de atividade, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2000, Fael Salmen, relator, Antônio Alves Ferreira, membro, Celso Cruz, presidente. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 152/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do senhor vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre permissão de exercício de atividade, não havendo qualquer óbice, como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, Sala das Comissões, 17 de novembro de 2000, Edivaldo Lúcio Abel, relator, Antônio Carlos Gregório, membro, Angelita de Morassá, presidente. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 42/2000. Senhor presidente, após realizar as dispensáveis análises referente à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a concessão do direito real de uso a favor do
a favor do Clube Aéreo Desportivo de Ourinhos, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluir nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 16 de novembro de 2000. Celso Cruz, relator. Antônio Alves Ferreira, membro. Fael Salmen, vice-presidente. Parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar 42/2000. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior direito real de uso a favor do Clube Aéreo Desportivo de Ourinhos, não havendo qualquer óbice como relatora pela Comissão de Finanças e Orçamento, conclui nada a ter a opor contra a conformidade a opinar, sendo, portanto, favorável ao parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2000, Angelita de Morassá, relatora. Antônio Carlos Gregório, membro. Edivaldo Lúcio Abel, vice-presidente. Lido todos os pareceres, senhor presidente. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão inseridos na ordem do dia da próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento 524/2000, que solicita informações quanto à possibilidade de se ampliar e demarcar novas áreas reservadas a estacionamentos de motocicletas, em particular nos setores centrais próximos a banco. Senhor presidente, para atender aos pedidos de grande parcela da população, motociclista e mototaxista, requeiro à mesa, nos termos regimentais devido todo plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando Sua Excelência de informar a cedilidade dentro do prazo legal instituído, quanto à possibilidade de se determinada a realização de urgentes serviços de ampliação das áreas reservadas ao estacionamento de motocicletas no centro, bem como delimitação de novos espaços destinados a este fim, especialmente nas imediações de bancos, vez que existe a necessidade reclamada por munícipes. Sala de Sessões, 16 de novembro de 2000, vereador José Ricardo Bordion. Requerimento 525/2000, solicita informações pertinentes a contemplados e despesas realizadas com os programas Renda Mínima e IAFAM desde 1997. Senhor presidente, requer a mesa nos termos regimentais devido todo plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando Sua Excelência de informar a cedilidade dentro do prazo legalmente estabelecido, de maneira detalhada, nome, endereços, valores efetuados e etc. Quais foram as pessoas inscritas e escolhidas nos programas de Renda Mínima e IAFAM, desde a implantação de cada qual. Sala de Sessões, 16 de novembro de 2000, vereador José Ricardo Bordion. Lido os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente. Na verdade, ficarão para a próxima sessão ordinária em função do restrito do horário. Em função, então, do término do horário regimental, eu suspendo a sessão para o intervalo regimental. Pela ordem do vereador Antônio Nunes. Senhor presidente, em função dos projetos que nós temos que discutir hoje, de grande importância, e também porque nós teremos a entrega de um título de cidadão a seguir a sessão normal, sugeriria a Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, que se continuasse os trabalhos, suprimindo-se o intervalo regimental. Coloca em deliberação do plenário a proposta do vereador Antônio Nunes. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental e assim darmos início à ordem do dia. Alderrade Xeradia, Angelita de Morassá, Antônio Alves Ferreira, Antônio Carlos Gregório, Antônio Nunes, Carlos Alberto Mercante, presente. Celso Cruz, Edson Carnevale, Edivaldo Lúcio Abel, Fael Salmen, João Alves da Luz, José Carlos Vieira dos Santos, José Ricardo Bordion, Milton Roberto de Abreu, Múcio Corrêa da Silva, Oswaldo Barbosa, presente. Salim Mata. Presente. 14 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloca em segunda discussão a emenda número 1 modificativa, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório, que propõe alteração no artigo 8º do projeto de lei
que trata sobre o orçamento para 2001. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado. Incluindo-se a alteração, coloca em segunda discussão o projeto de lei número 118/2000, de iniciativa do senhor prefeito, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ourinhos para o exercício de 2001. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente da outra mesa, senhoras e senhores vereadores, nós não poderíamos, em hipótese alguma, deixar de passar essa oportunidade sem ocupar a tribuna, num momento que para nós é de grata satisfação, porque finalmente vemos aprovado nesta casa uma proposta que virá com certeza dar condições para que o Legislativo efetivamente desenvolva as atividades fiscalizadoras dentro de normas aprovadas e definidas por essa própria Casa. Na discussão desta matéria, gostaríamos também, senhor presidente, de fazer menção a algumas colocações, em especial a alguns requerimentos que fizemos. Eu gostaria de destacar um deles, que infelizmente não nos foi oferecida nenhuma resposta pela administração até a presente data, razão porque ficamos impossibilitados de poder apresentar alguma outra emenda em relação ao assunto que deveria ser objeto de discussão dentro da proposta orçamentária e que diz respeito ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em especial a consignações orçamentárias que deveriam ter sido elencadas pelo próprio Conselho. Essas prioridades deveriam ser definidas pelo Conselho legalmente constituído e só a partir daí deveria vir a esta Casa para apreciação dos senhores vereadores. A proposta que nos referimos anteriormente, senhor presidente, diz respeito à modificação total no projeto originalmente apresentado, no que diz respeito ao artigo 8º, que passamos a dar uma nova redação. Nós estamos limitando a administração municipal a utilização de recursos que são comumente realizados por decreto do Executivo, sem que a Câmara participe dessa alteração, em especial nas consignações orçamentárias definidas como investimentos. Ou seja, todas aquelas indicações da comunidade que são objeto de encaminhamento a esta Casa através da peça orçamentária, no campo específico da realização de obras públicas, não poderão mais ser alteradas, senhor presidente, sem que esta Casa se manifeste através de aprovação em projeto de lei que deverá ser para a Casa enviado. Nós estamos, sem querer engessar qualquer administração, nós estamos permitindo, dentro dessa proposta que já foi aprovada pelos nobres pares, que as consignações especificadas como despesas correntes, despesa de custeio e transferências correntes, possam ser manipuladas por ato da administração pública até o limite de 30% da consignação global do orçamento, conforme também é permitido no artigo 7º da Lei 43/20, que cuida da matéria orçamentária a nível de nação. Então, eu vejo com muita importância esta alteração, senhor presidente, até porque aquilo que não tivemos até esse exercício, a próxima Câmara passará a ter condições de especificamente colocar, se houver alguma proposta de alteração, em discussão até com a comunidade, até porque a Lei de Responsabilidade Fiscal assim o determinou no seu artigo 42. Hoje, aquilo que outrora foi um sonho da
participação popular na elaboração do orçamento público passa a ser hoje obrigação legal. A Lei de Responsabilidade Fiscal define no artigo 42 como obrigatoriedade essa participação através de audiências públicas, sempre quando forem discutidos o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, desta forma, senhor presidente, nós queremos crer que estamos dando uma colaboração muito importante para que, a partir deste momento, esta Casa possa efetivamente discutir as matérias de ordem orçamentária de maneira mais efetiva, de maneira mais participativa, quer como vereadores, quer como comunidade de forma global. Com relação ao orçamento desse exercício, cuja matéria hoje é discutida em segunda votação, gostaríamos de fazer alguns destaques para os anexos que compõem a peça orçamentária. Do total globalizado de recursos que são solicitados para que se movimente a máquina administrativa no próximo exercício, em termos percentuais, nós teríamos, com pessoal, uma despesa orçada em 33,51%. Em material de consumo, 7,04%. Serviços de terceiros e encargos, 22,61%. Transferências intergovernamentais, e eu acho isso muito importante que a gente pudesse colocar aqui, até para aqueles vereadores que vão continuar na próxima legislatura, que tenham ciência disso e que efetivamente possam fazer com que isso seja bem melhor aproveitado em termos de recursos públicos. As transferências intergovernamentais, nós temos 8,46% dos recursos públicos a elas destinados. As transferências às instituições privadas, 2,82%. E transferências a pessoas, que seria o caso de renda mínima, pagamento de inativos e pensionistas, o orçamento está reservando para isso 7,94%, sendo que legalmente poderia ser utilizado até 12%. Então nós vemos que 33,51% em pessoal civil, ou seja, despesa com pessoal, e 7% em torno 7,94% para despesas com inativos e pensionistas, nós vemos que está muito aquém daqueles limites estabelecidos pela Lei Camata, que era em torno de 60%. Então, hoje, a gente fazendo uma pequena soma, né, chega em 42%. Então, existe uma defasagem em termos salariais de mais de 18% se obedecer àquele limite que foi determinado pela legislação federal, que é em torno de 60%, e caso tivesse acima desse limite, teria 2 anos para adequar a essa realidade. Então, nós vemos que a realidade oriense, em termos de funcionalismo público, está muito longe ainda de chegar perto dos limites máximos permitidos pela legislação federal. E aí nós teríamos, para obras e instalações, 9,64%. Então, dessa peça orçamentária, nós temos definidos os pontos onde a própria Casa de Leis, onde a própria Câmara Municipal poderia fazer uma atuação bem mais aprofundada com relação à efetivação de obras em benefício da população, que nós temos hoje um quinhão em torno de 9,64%. Outro ponto que gostaríamos de esclarecer, senhor presidente, é com relação ao elenco de atividades que estão dentro da Secretaria Municipal de Obras. Nós temos, por exemplo, para investimentos, R$50 mil para a fábrica de pré-moldados. E seria para investimentos, para ampliação, melhoras de qualidade de execução de atividades. Para adaptações e ampliações de próprios municipais. Aqui estaria aquilo que nós sempre nos debatemos nesta casa e que na época eu não fui bem compreendido quando tentei colocar, que foi a apresentação de um sem número de emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O momento seria agora na definição disso. A nossa grande luta nesta casa, durante várias legislaturas, foi para que se definisse a vontade da casa, a vontade da Câmara na participação do orçamento público, com relação onde a comunidade gostaria que determinadas obras fossem realizadas. Então, continua da mesma maneira. Então, nós não sabemos se efetivamente isso vai ser
realizado. Nós temos como exemplo um projeto de lei que aprovamos aqui na semana próxima passada, onde se tirou recursos de realização de obras para canalizar para a reforma do Fórum. A reforma do Fórum é uma obrigação legal do governo do Estado de São Paulo. Agora, como vai ser feito através de convênio, onde a Prefeitura entraria com parte de recursos em torno de R$60 mil, de um total de R$300 mil, houve a necessidade da anulação de recursos específicos de consignação orçamentária do município, para que se pudesse realizar, então, uma obra onde o governo do Estado teria a obrigação de realizar as suas expensas, sem a participação do município, a não ser no caso de fiscalização, no caso de auxílio para a realização das necessárias licitações. Então, são essas coisas que a gente gostaria de deixar registrado nesta casa, para que futuramente isso não aconteça mais. Quando vier para cá o projeto de lei que vai definir as diretrizes orçamentárias, a gente basta verificar se há uma consignação global, ou se há uma indicação global de realizações, e para que a gente possa fracioná-las e colocar onde deverão ser realizadas, através de emenda do Legislativo dentro da peça orçamentária, que ficou tramitando na Comissão de Finanças e Orçamento, da qual fazemos parte, por longa data, e ninguém se manifestou a respeito da inclusão de alguma outra coisa. Porque a gente vê aqui as coisas que estão elencadas para serem realizadas, e nós não vemos aqui nenhuma contemplação às solicitações de vereadores nesta casa. Tem obras de construção de guias e sarjetas, nós não sabemos onde serão construídas, de galerias de águas pluviais, nós não sabemos onde vai ser construídas, canalização de córregos, obra de ampliação de rede de iluminação pública e aquisição de equipamentos a título de material permanente. Com relação ao sistema viário, nós teríamos para investimentos construção de obras de arte e restauração de pontes. Então, deveria ter aqui, eu estou sendo repetitivo, estou sendo até chato, mas gostaria de que isso ficasse bem registrado, que a Câmara, mais uma vez, deixa passar a oportunidade de dizer onde a administração deveria gastar R$200 mil, por exemplo, para a construção de obras de arte e restauração de pontes. Em que locais deveriam ser feitos? Nós devíamos fazer uma emenda com subtítulo para se definir esta colocação. O outro subitem, em torno de R$1.100.000, que é a maior consignação orçamentária dentro dessa unidade, para conservação de pavimentação de vias públicas. Então, a conservação é genérica, não dá uma definição dos locais que teriam ter sido feito algum levantamento, dos piores locais para que se pudessem, então, aí, se canalizar a maior quantidade de recursos para o desenvolvimento dessas atividades. E assim, senhor presidente, todos os itens constantes da peça orçamentária que deveriam ser melhor esclarecidas, deveriam ser melhor especificadas dentro daquilo que vem a esta casa, e nós só temos informações de papéis e, efetivamente, nós não temos a garantia de que aquelas coisas que nós poderíamos fazer aqui, em termos de solicitação, seriam realizadas. E o orçamento continua sendo ainda, infelizmente, uma peça fictícia. Nós não estamos na prática, estamos muito longe ainda de ter isso em termos de prática. Talvez agora, com a lei de responsabilidade fiscal, onde as responsabilidades serão separadas e definidas, quer do Legislativo, quer do Executivo, talvez a partir daí sim nós tenhamos condições de fazer com que essa peça seja realmente mais próxima da realidade, mais próxima daquilo a que a comunidade nos solicita. Eu gostaria de lembrar também que nós tivemos aqui, num passado não muito distante, discussões exaustivas a respeito do orçamento participativo que foi levado a efeito por Sua Excelência, senhor prefeito. Nós vemos mais uma vez que aquilo ficou apenas no papel, muito pouco daquilo que foi definido se concretizou. Agora, essa matéria não é mais de vontade política dos administradores. O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal define isso como uma obrigação. Não se passa mais orçamento, não se passa mais plano plurianual de investimentos, não se passa mais projetos de lei de diretrizes orçamentárias sem que se registre as audiências públicas realizadas a título de esclarecimento e realizadas a título de atendimento àquilo que a comunidade fez. Nós reconhecemos que isso começou muito bem.
Nós participamos de algumas reuniões e estava no caminho do que hoje é lei. Então, aquela vontade política de então, hoje está definido como obrigação legal a ser cumprida. Resta saber se aquelas punições pelo não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal serão efetivamente tomadas para aqueles que não obedeceram o que está legalmente instituído. Eram essas as considerações que gostaria de fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas da presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Nenhum vereador inscrito, senhor. Lembro a todos que logo mais às 20 horas faremos realizar sessão solene de entrega de título de cidadania ao senhor Alberto Alexandre Fiuza. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a 37ª sessão ordinária será realizada dia 27 de novembro, segunda-feira próxima, às 18h30. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.